vídeo lá mostrando as mensagens, eu chamando ele pro debate, aí ele bloqueou a gente. A gente mandando áudio. Toninho correu. Tem um react lá, tá assim, Toninho Fujão, Toninho Fujão. Vão no canal TDI Brasil e tem um vídeo lá, Toninho foge de debate com o TDIsta. Aí vocês vão ver, tá? As provas todinho que ele correu lá. Então, Antônio Miranda, do Teologia Reversa, tá sempre aqui com a gente, né? O Antônio Miranda é um gasta uma grana aqui. Eu diria que ele é insistente, né? Assim. Ele pergunta, Marcos, explique para o Pirula o que são vírus endógenos. Depois disso, explique como Adão e seu clone Eva teriam dado origem a toda a variabilidade que temos hoje e como compartilhamos vírus endógenos e doenças genéticas com outros mamíferos. Criacionismo refutado? Eu preciso de explicações porque minha cabeça já está meio zoada. Dá para repetir a pergunta aí? Ele não fez uma, ele fez 3. Cobra mais 2 vezes aí. Então, o que é vírus endógenos? O que são vírus endógenos? Cara, existe uma hipótese que o pessoal anda trabalhando, dizendo que alguns genes que existem no corpo humano vieram de vírus. Só que isso não faz muito sentido. Por exemplo, um dos mais famosos é um que eles dizem que a placenta teria sido desenvolvida a partir de um gene, como é que chama? Reverso. Eu acho que é reverso, que é um gene que faz o trabalho de transformar RNA em DNA. E nisso ele fabrica uma proteína. E essa proteína é essencial para, segundo alguns estudos, para poder produzir a placenta. Né? Então, qual é a hipótese que foi assumida? É que, em algum momento, um bicho ovíparo foi infectado. É sério. Não faz sentido. Pois é. Porque a placenta é uma estrutura muito específica que... Mas assim... É um super órgão. Não sou eu que estou dizendo isso, é o que eles Não, mas eu tô falando assim, essencialmente, os mamíferos, quando a placenta foi desenvolvida, eles já não punham mais ovos. Pois é. Tecnicamente, eles não punham mais ovos. Não faz sentido em várias formas, Pirula. Inclusive, porque pelo fato de tubarão ter... Você tem todos os marsupiais... Tubarão tem placenta. Tubarão tem placenta. Você tem é muito parecida com o humano. Você tem todos os marsupiais que não põem ovos e não tem placenta. Então, o que é que acontece? Esse gene, ele tem um código, uma informação para fabricar essa proteína, que ele é muito parecido a um gene, ou seja, uma parte do RNA de um vírus. É parecido. Mas não é o RNA do vírus inteiro que foi incorporado num bicho e daí para frente você tem os mamíferos. É uma hipótese que não se sustenta dentro da própria teoria da evolução. E essa segunda parte aqui que mas fala... assim, mas espera. Mas assim, isso não quer dizer que não exista incorporação de DNA de vírus no DNA de outros seres vivos e inclusive isso pode chegar na gente. Isso não quer dizer. A gente não tem muita evidência, né, disso... não é que não tem muita evidência. A gente não tem muito teste disso. O pessoal propôs e a coisa não foi tão pra frente assim nesse sentido. Mas é possível sim, é bem possível que a gente tenha pedaços do nosso DNA, não só nós, humanos, vertebrados como um todo, não, que tenham realmente sido introduzidos através de gene, através de vírus. Mas sabe por que isso não faz sentido, Pirula? Porque o código genético não é uma coisa aberta assim, que você vai entrando e as coisas vão sendo incorporadas. Não é assim que acontece, cara. Não, mas é uma coisa complicada, mas a gente consegue, por exemplo, fazer isso daí com seres vivos mais simples. Você consegue fazer isso com seres vivos mais simples, com bactérias, você faz, com protozoários, você faz, com você faz como? Você consegue ver que vírus conseguem deixar trechos desse DNA ali dentro, né, ou do RNA, enfim, que seja, né? E aí depois... Ele se incorpora, a bactéria e vai sendo reproduzida Pode ser incorporado. Agora, o grande problema é o quanto que isso daí vai, de fato, né? Que a gente tem que rastrear se isso codificou alguma coisa ou não. Entendeu? Mas eu tô falando assim, só que a hipótese da placenta, talvez, enfim, se é só uma hipótese que, sem muita coisa, não quer dizer que não existam vírus que possam ser... Que também é uma hipótese. Que não possam ser coisa. Entendeu? Eu tô falando só que uma coisa não depende da outra. Ok, mas é a hipótese de todas as duas. Segunda parte, do Adão e Eva aí. Adão aqui, ó. Aí. Então, essa é ótima. Explique como que Adão e seu clone Eva... Seu clone Eva. Teriam dado origem a toda a variabilidade que temos hoje e como compartilhamos vírus endógenos. Olha, o vírus já foi. Toda a variabilidade que nós vemos Adão e seu hoje. Clone Eva. Não sabia que Eva era clone. Isso é viagem de Toninho. Viagem do Toninho. Toninho foi refutado pelo João e pelo Pirula aqui. Mas não é um clone. É da costela. Não, deixa eu ver. Eu tenho um podcast sobre a costela. Né? Uma mulher.
Como é que é um clone? A costela talvez, já foi usado muito em implantes, né, de costela, mas tudo bem. Olha só, a variabilidade de Adão e Eva. Nós vemos hoje no nosso genoma que ele é extremamente versátil. Nós temos o splicing alternativo, o overlap genético, a gente tem genes silenciados, nós temos a epigenética, né, que de repente precisa de uma característica, essa característica não tem DNA surge. lixo não, tá? E cores de pele, a gente só tem uma cor de pele, a cor da melanina. A gente fala, olha, tem várias diferentes cores de peles. Não, a gente só tem uma cor, a cor da melanina. A gente tem mais ou menos melanina. Tem uns brancos, já são mutantes debilitados, já perderam a bênção da melanina, né? Os negros só tem mais melanina. Nosso cabelo só tem mais ou menos pontos de sulfeto. O dobradinho do olho do japonês lá, que é uma mutação deletéria, que ele perdeu a capacidade de dobrar. Então nós vemos que, na realidade, todo esse pool genético, segundo os criacionistas bíblicos, esse pool genético estava disponível no DNA original. E várias estratégias de diversificação já tinham sido implementadas nesse embaralhar da informação genética. E essa informação genética, sendo utilizada ao longo da vida na Terra, as diferentes condições climáticas, de sol, o negro vai para a África, precisa de mais melanina, fica mais escuro, o finlandês vai para a Finlândia, perde a melanina, porque senão ele não absorve o ultravioleta para a vitamina D, foi diversificando o humano. Mas humanos são humanos. Outro dia eu fui preencher um formulário que eu fui... renovar o meu visto, tava lá várias raças, né, que eu tinha que mostrar, e no final assim tinha others, perdi outro ponto, né? Aí eu pus assim, specific, eu pus assim, others, specific, humana, a gente só tem uma raça humana, variabilidades todas já pré-embutidas no código genético. A gente sabe por Mendel agora, né, que os casamentos, os cruzamentos entre os humanos tem toda essa variabilidade de xizinho, azão, azinho, né? Que vai criando essa diversidade e o meio ambiente vai selecionando, mas das formas que já foram pré-programadas no nosso código genético. Então, o Toninho... além disso, tem a Eva mitocondrial. Quer falar disso? A gente fala. Bora falar. Vamos falar da Eva mitocondrial, a gente fala. Eu falei da Eva mitocondrial já, porque né? tem uma... Então, estava anotado aqui no negócio, mas foi falando sobre a resposta dele, deixa eu responder pro Toninho, senão ele vai falar que eu fugi, não respondi, né? É meio chorando. Então, toda essa diversidade genética já estava pré-embutida. A gente vai só sacando do pool genético e se diversificando. Agora, toda vez que a gente se diversifica, a gente evolui. É a tese do Michael Behe. No livro A Involução de Darwin, que eu tive o privilégio de traduzir, ele mostra claramente que toda vez que você se diversifica, você saca do pool genético e você forma uma espécie menos apta. É o que a seleção natural faz depois. Ela seleciona o mais debilitado, ela não preserva o mais apto. Nem cria coisa nova. E não cria coisa nova. E aí o que você vai acontecendo? Você vai diversificando até você chegar nos extremos. Quando aquele ser no extremo da diversificação não consegue mais se adaptar, ele é extinto. Então, tá tudo errado. Tudo errado. Vamos lá, Pirula. Mas tudo bem. Ô, Pirula. Vai explicar a Eva mitocondrial? Tudo errado, né, Pirula? Tá tudo errado, a pergunta foi pra mim, né, não, Toninho? Justo, não foi vai, pro Pirula, né? Ainda bem, Pirula. Não vamos deixar ele responder, não, né? Não, eu quero saber da Eva mitocondrial. Vamos falar sobre ela, isso. O que é uma mitocôndria? A mitocôndria é uma organela presente dentro da célula dos organismos eucariotos, né? A saber, animais, fungos, plantas e uma gama de seres unicelulares, que a gente chama genericamente de protozoários. E essas organelas, elas produzem energia, digamos assim. Elas são as responsáveis pela respiração celular, digamos assim, que é o que vai produzir o ATP, né? Enfim, a molécula que vai gerar energia para que a célula consiga executar suas funções. Então, para que ela consiga ficar viva, né? Então, a mitocôndria ela é uma organela fundamental para isso, né? As bactérias não têm mitocôndrias, elas conseguem viver muito bem, só que elas têm um sistema de funcionamento um pouco diferente, né? E o que acontece? E aí,
enfim, e a mitocôndria, na verdade, é um tipo de bactéria, mas ok, depois daí aí já é outra questão. Uma engoliu a outra, né? Uma engoliu a outra. O que acontece? Sobreviveu, é pior, O que né? acontece? Ainda se encaixaram uma na outra. A simbiose. Essas coisas são possíveis. Né? Por quê? No mundo da evolução, né, Pirula? Mas a mitocôndria tem um DNA dentro dela. Um DNA que ele é independente do DNA do núcleo da célula onde ela se encontra. E é bem menor. Então, e é bem menor. A mitocôndria, na verdade, a ideia da teoria do simbionte veio por quê? Porque a mitocôndria, ela não só tem o tamanho equivalente ao de uma bactéria e uma estrutura equivalente à de uma bactéria, como o DNA da mitocôndria, das mitocôndrias em geral, quando você vai fazer um sequenciamento de grandes amostras de muitas espécies, você consegue perceber que há grupos de bactérias que têm uma semelhança muito grande com o DNA da mitocôndria. Então a gente tem até uma postulação de quais foram os grupos de bactéria que eventualmente entraram dentro das células para que parece bactéria, possível. Então né? Não é que parece bactéria, meu Deus. Você tem todas as estruturas ali que possam indicar. Só que é realmente muito modificado. Agora, o que acontece? E o cloroplasto também. Elas só não fazem a mesma função, né? Mas porque ela vive endosimbionte, ela vive dentro de um outro organismo. Pois é, tem alguma bactéria que produz essa ATP e tal? Então ela não é tão parecida assim. Né? É óbvio que houve mudanças, meu Deus do céu. E isso é uma coisa que a gente também, sabe, como é que se fala? Então a mudança aconteceu depois que ela foi englobada pela célula? A gente não sabe. Pera. Vamos fugir do DNA mitocondrial. Não vamos fugir disso daí. Já definiu a mitocôndria. Vamos o que acontece? O que acontece? A mitocôndria, então, qual que é a grande sacada da mitocôndria? Como ela tem um DNA próprio, ela é independente do resto do DNA do núcleo, ela reproduz por bipartição, né? Ela se divide, se multiplica, e ela não é, aí no caso, falar de mamífero, né? Ela não é transferida nos espermatozoides. É só pelo óvulo da mãe. Por quê? Porque os espermatozoides precisam de motilidade, para a velocidade não ser atrapalhada, vai a mitocôndria. A mitocôndria fica para trás. Tá. O espermatozoide ele tem uma vida muito curta, especialmente porque a capacidade de armazenamento de energia dele é limitada. Existem exemplos de espermatozoides com mitocôndrias. Foram vistos exemplos, é raro, não é comum, mas tem estudos sobre isso, de espermatozoides com mitocôndrias. Mas quando ele entra no óvulo da mãe, a mitocôndria fica do lado de fora, ele não leva a mitocôndria junto, não. Entra, nesses casos entrou. Acharam mitocôndria herdada por lado paterno. Não lembro em qual espécie, mas acharam. Então o estudo da erva mitocondrial tá errado. Não é que tá errado, mas assim, tem que levar em conta possibilidades. Há essa possibilidade, mas a princípio é raro. Então a gente não leva em conta para fazer grandes coisas. Só tem que saber que existe. Mas o que acontece? Mitocôndria, então, é herdada só pela mãe, no caso de mamíferos. Tá? É herdado só pela mãe. E aí, o pessoal faz estudos com relação à mitocôndria, porque como a mitocôndria está dentro de uma célula e ela só... a função dela é produzir energia, ela não está... sobre as mesmas pressões de sobrevivência do organismo como um todo. Tipo, o organismo precisa estar vivo para comer ou não, mas isso não vai selecionar a mitocôndria mais forte, mais fraca, mais coisa. Não, a mitocôndria é a mesma. Ela vai produzir energia se a comida chegar na célula. Se não chegar, ela morre. Então, tipo, a mitocôndria ela não está sujeita à pressão da seleção natural. Ela não sofre pressão na seleção natural, como acontece com os genes nucleares, né? Que aí são os genes que formam o indivíduo que possui as células eucarióticas. E também, como elas não sofrem hibridização, né? Elas não sofrem o crossing over, né? Que é aquela mescla de DNA que você tem, por exemplo, do macho e da fêmea, né? Então, o que acontece? Para formar o gameta, para formar o espermatozoide, formar o óvulo, você tem uma mistura das cromátides de cada um dos pais, né? Para justamente... Segundo a lei de Mendel. Para justamente você não ter uma geração de clones, né? Para evitar essa clonagem, né? A mitocôndria não. A mitocôndria ela tem que se clonar porque ela não tem alternativa. Então, a mitocôndria são todas clones. Porém, como você tem
mutações acontecendo o tempo todo, essas mutações, no caso das mitocôndrias, são completamente aleatórias e não selecionadas, porque não faz diferença nenhuma para a vida do indivíduo se a mitocôndria tem uma sequência ou outra, a não ser que ela pare de funcionar. Mas, então, você tem um acúmulo de mutações nas mitocôndrias ao longo de, sei lá, de todas as gerações. Você vai vendo ali que as mitocôndrias vão mudando. E como são alterações não selecionadas, ou dificilmente selecionadas, porque não vai fazer diferença para a sobrevivência do indivíduo, a gente parte do pressuposto que são alterações cuja probabilidade de terem acontecido iguaizinhas mais de uma vez é muito pequena. Então ela seria um ótimo traço de ancestralidade. Então quando você vai no laboratório hoje e pede para fazer um exame de ancestralidade, você usa o DNA mitocondrial. Assim, você tem hoje, na verdade, um mapa mitocondrial do mundo, né, humano, né, no caso, falando da espécie humana. Você tem um mapa mitocondrial ao redor do mundo, das populações que migraram, né, ao longo do tempo. E nesse mapa, né, você consegue ver quais foram as alterações. Aí você tem os grupos, né? Tem o grupo... grupo M, grupo N. Acho que a palavra certa é essa, alteração, não mutação. Você vê as alterações. Não, mas são mutações, porque não altera em nada na mitocôndria. É só um traço genético. É um marcador. Chama de marcador. Pode ser um marcador, mas é uma mutação. Aquilo lá alterou, né? Alterou e, tipo... E como não fez diferença para a sobrevivência, o que eu me lembro para não, li, e aí vai não é mutações. O que eu me lembro que eu li não é mutações, são marcadores de gerações. É como que aquela geração aí ganha uma espécie de um marcador a mais por geração. Mas e esse marcador, ele é o quê? Ele é uma mudança de par de base. Ele é uma mudança de par de base. É uma... É o que eles chamam de SNP. Single... putz, aí eu não vou falar inglês para não perder isso aqui. Mas é tipo... É uma alteração única. É uma alteração única de uma par de bases ali. Que acontece sempre da mesma forma. Como assim da mesma forma? Porque a partir dessas daí, ela foi identificando e foi regredindo, não é isso? Ela sabe qual é aquela alteração. Não, calma. O negócio foi o seguinte. O que eu tô falando é... Como a mitocôndria ela não é selecionada e não faz diferença nenhuma para a pessoa se um determinado pedaço da mitocôndria mudou de C para G, de A para T ou para qualquer outra coisa assim, não faz a menor diferença. Desde que a mitocôndria não pare de funcionar, e se a sua mitocôndria parar de funcionar, você está ferrado, né? Desde que isso não aconteça, as alterações que vão acontecendo nas mitocôndrias, que são mutações, alterações genéticas, né? Muda um par de bases ali. Mutações é aleatória. Mas é aleatório. Isso não é aleatório, isso é por geração. Muda um par de bases, meu Deus, mas não é previsível isso daí. Isso daí é óbvio. Eu não tô entendendo porque você está falando que não é. Porque se fossem mutações, seria aleatório. Aí ela não conseguiria fazer essa regressão genética do jeito que ela conseguiu. Não, mas é por probabilidade isso daí. Quando você pega uma alteração individual... O dela foi por probabilidade? Que dela? Ou da pessoa que fez o estudo da Eva mitocondrial? O estudo especificamente da Eva mitocondrial? Não, o que... Calma, eu estou te contando tudo que o estado da arte. Estou te contando o que eu sei. As alterações nas mitocôndrias, né, como as mitocôndrias não se transmitem sexualmente, né, por reprodução sexuada, elas se transmitem de maneira assexuada, entendeu? Essas alterações, elas acontecem de maneira aleatória, mas elas são passadas para a geração seguinte, quase que, como se fala, imutável. Né? As minhas mitocôndrias são as mitocôndrias da minha mãe. São literalmente as mesmas, porque elas estavam no óvulo quando foi fecundado, no ovócito. Né? Então, quer dizer, as minhas mitocôndrias são as mitocôndrias da minha mãe. As mitocôndrias do meu pai eu não herdei, a princípio. Não, mas eu já fiz o teste genético, eu não estou na exceção ali. Tá, então a princípio não. Mas o que acontece? Essas mitocôndrias, por que quando o pessoal começou a fazer um estudo mitocondrial no mundo todo, em várias populações humanas... Rebecca Ken. Foi descoberto... Rebecca Ken, esse nome eu lembro. Foi descoberto que você consegue... Que, na verdade, era uma coisa que a gente já sabia com outras espécies, né? Imagina, eu sei lá, quando eu comecei a saber sobre o estudo do DNA mitocondrial, era o pessoal lá do Butantan que fazia isso com serpentes e um monte de outros bichos. Mas o que acontece? Você observa que essas alterações das mitocôndrias, como elas não selecionam nada e não fazem diferença na vida do indivíduo, o mais provável é que elas tenham acontecido uma vez só. O mais provável. Por quê? Porque são alterações pontuais ali.
É levado em conta a possibilidade dessas alterações serem recorrentes, mas aí você tem que fazer uma comparação de dados para ter certeza que você está falando a mesma coisa. Mas a princípio, quando tem a alteração, a mutação ali da mitocôndria, a partir daquele ponto, como não faz diferença nenhuma para quem vem depois, passa através das gerações. Né? Então, tipo, sei lá, alguém sofreu uma mutação de mitocôndria, sei lá, em 1400, e aí essa alteração que só aquele indivíduo sofreu, passa para o filho, passa para o neto, no caso, tem que ser uma mulher, né? Então passa para a filha, passa para a neta, passa para não sei o que, vai numa linhagem só feminina, você acaba chegando ali numa alteração hoje que não significa nada, mas ela serve como para rastrear da onde veio aquela pessoa, entendeu? Ok, chega nos finalmente aí. Então o que acontece? Quando você observa esse tipo de alteração e coloca como sendo ela individual, como tendo surgido de maneira individual, ao mapear as mitocôndrias do mundo todo, você conseguiu, né, do mundo todo humano, né, você conseguiu identificar essas alterações individuais e ir rastreando por ancestralidade. Regressão genética. Então, o que acontece? Você chega e fala assim, olha, essa alteração aqui, muito específica, que aconteceu, que não faz diferença nenhuma para a sobrevivência do negócio, mas ela aconteceu ali, uma mutação ali que trocou, que a gente não... Uma coisa. Essa alteração, ela está presente, sei lá, nas populações do leste asiático, da Polinésia e os nativos americanos. Então você tem essa população com essa alteração. Então você chega e vai para trás e fala assim, ó, então quer dizer que os nativos americanos, os polinésios e o leste asiático possuem um ancestral comum mais recente, porque todos eles possuem só eles possuem essa alteração da mitocôndria. E aí, óbvio, isso daí você só consegue fazer comparando com muitas coisas, né, para você ver bom, isso daí é feito com cálculo estatístico e tal, não sei o quê. Quais são as maiores probabilidades de relações de parentesco que tem ali. É a mesma coisa que a gente faz com todas as espécies. Que a gente vai fazer isso, árvores evolutivas, filogenética, tal, não sei o quê. Vai fazer filogenia molecular, é exatamente a mesma coisa. Você vai pegar toda aquela marcação que existe, vai fazer um comparativo, vai fazer um paralelo e vai indo cada vez mais para trás para ver quais são mais parecidos. O que acontece? A gente tinha um postulado, que era que a humanidade tinha surgido ali na região onde hoje é o Quênia / Etiópia, né? E o que acontece? Quando foram fazer os estudos de todas as mitocôndrias que a gente teve acesso na época, depois aquilo foi incrementado, o pessoal foi indo para trás e foi descobrindo que com essas alterações, pequenas alterações, vai fazendo uma análise de parentesco, afunilando, que o ancestral comum da Eva mitocondriana, né, o ancestral comum feminino de todos os humanos vivos hoje, estava na África. Ah, Lúcio Jafar, né? Que aí era... Não, aí é outra coisa, não tem nada a ver. Mas tava na África, não, entendeu? Que a Eva mitocondriana, então... Por que foi chamada de Eva mitocondriana? Mitocondrial. Porque é mitocondrial. Porque é o ancestral comum mais recente feminino de todos os humanos vivos hoje. Caramba. Nem todos os humanos que já existiram são descendentes desta Eva. Isso é a hipótese. Por quê? Porque nem todas porque tem muitos humanos que não estão vivos. Entendeu? Então, dos que estão vivos, essa é a ancestral comum mais recente. Entendi. Entendeu? E ela nem precisaria ser especificamente da espécie humana. Mas o mais provável é que fosse. Já, entendeu? Da espécie humana. E aí você tem a mesma lógica com o cromossomo Y. O cromossomo Y é uma coisa um pouquinho mais diferente, mas eu tenho uma outra variação pequena, mas funciona do mesmo jeito. O cromossomo Y só é herdado da linha masculina, né? Em linhas gerais, tem exceções também, tem aquela coisa também de que o cromossomo Y, ele, às vezes ele é herdado em pedaços, então não necessariamente ele vai inteiro, mas essencialmente, em linhas gerais, o mais comum, né, o 99%, é que o cromossomo Y seja herdado pela via paterna, né? Então, indo para trás do cromossomo Y, você descobre o pai do pai, do pai do pai, do pai do pai, do pai, do pai, do pai, do pai, entendeu? E vai indo para trás. E aí descobriu Por que o cromossomo Y ele é... por que o cromossomo Y ele é especial nesse sentido? Porque todos os pares de cromossomos, eles sofrem o processo lá de crossing over que eu falei, quando vai formar o gameta. Então você tem lá, junta a cromátide do pai e da mãe, tal, faz as trocas e forma o espermatozoide, forma o óvulo. Só que o cromossomo Y ele não pareia direito com o cromossomo X, porque o cromossomo X ele é muito grande e o cromossomo Y ele é muito pequenininho. Então, o que acontece? Ele pareia só nas pontinhas
quando vai fazer o crossing over, ele pareia só aqui nas pontinhas. Né? Eu brinco que é como se fosse uma jogadora de basquete dançando com um anão. Tipo, ela tem que dobrar ali, só vai encostar a ponta da mão e a ponta do pé ali, porque o meio não encosta, né? Não dá, não tem como. Então é por isso que o cromossomo Y, salvo as extremidades, o miolão dele passa pelo mesmo problema problema situação da mitocôndria. É uma quantidade de variações genéticas que acontece lá, que não vão sofrer seleção sexual, porque aquilo não vai trombar com o cromossomo X de nenhuma fêmea, e que não vai fazer diferença para frente, porque se fizer diferença o indivíduo morre, enfim, né? Se for uma alteração que possa gerar algum problema, né? Mas enfim, geralmente são só alterações pontuais. Como falei, são os SNPs que o pessoal fala, né? São alterações individuais de mudança ali. O que acontece? Com o cromossomo Y, então, ele se comporta similar à mitocôndria, nesse caso, do lado masculino. Então aí você vai para trás, e você descobre então aí o que eles chamaram de Adão cromossomo Y, entre aspas. Que pelas regras, aí eu já sei o que ele vai falar, mas aí pelas regras do que se foi calculado, porque você tem um cálculo de tempo para isso, um cálculo aproximado de tempo, eles não necessariamente, aliás, muito pouco provavelmente conviveram. Ah, é? Porque o que acontece? Vamos imaginar aqui uma árvore... Muito pouco provavelmente foi bom, hein, Pirula? Claro. Muito pouco, provavelmente. A chance é pequena. Né? É muito pequena. Por quê? Dá uma olhada. Eu vou tentar fazer aqui uma arvorezinha, que é muito difícil fazer isso daqui sem ajuda gráfica. Né? Então tá aqui uma árvore com todos os... Pior que eu tenho até uma imagem bonitinha disso, mas não trouxe. Ó, todos os seres humanos, pela linha materna, todos os seres humanos ancestrais, todos os seres humanos vivos hoje. Tá. Só que acontece, a gente não surgiu em funil, nós somos populações, e essas populações elas vão indo. Então a espécie humana, na verdade, ela tinha outras ramificações aqui, né, formando uma população, né, enorme. O que acontece? Todos os descendentes dessa lateral aqui, esses daqui não sobreviveram, ou até sobreviveram em alguns descendentes. Então, por exemplo, quando você pega populações que estão isoladas há mais tempo, o pessoal geralmente pega os australianos, né? Você vê ali uma grande porcentagem de DNA que não é compartilhado com nenhuma outra população humana. Por quê? Porque os australianos estão isolados há muito tempo e as outras linhagens de seres humanos mesmo, estou falando da espécie humana mesmo, que compartilharam com eles lá, os outros não, vieram muito depois, então não compartilharam com eles. Porém, eles ainda têm uma parcela genética que é compartilhada única com a coisa. Então é isso que eu estou falando, é o seguinte, é como se você estivesse fazendo um paralelo com primos, entendeu? Então, você pega um primo seu por parte de pai, você tem um ancestral em comum com ele. Você tem um ancestral comum com ele que vai ser, sei lá, teu avô paterno, teus avós paternos. Ele compartilha genoma com o outro lado da família dele, que não é o seu. Então vocês dois têm um ancestral em comum. Mas não é o único ancestral, porque você tem a sua mãe, a parte da sua mãe, que o teu primo não tem, no caso do exemplo, e o teu primo tem a parte do outro lado da família dele. Mas não é o caso da Eva e do Adão. Não tem... Não, é exatamente o mesmo caso, porque você está vindo para trás... aí vai chegar... só fazendo um resumo do que o Pirula disse... Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o ancestral comum... Essa é uma aula, hein, o ancestral Pirula? comum que você tem em relação, por exemplo, com seu primo, que é os seus avós... Você pode ter uma mesma ancestralidade com uma outra pessoa, na verdade, você vai ter, mas enfim, estou dando um exemplo, que é um pouco mais distante, entende? Do que o seu avô. Sim, claro. Então, é por isso que o pessoal fala, a herança, o tipo de herança de mitocôndria e de cromossomo Y, não necessariamente caminham todas em conjunto. Até porque você não sabe qual é a proporção de sobrevivência sempre de macho, fêmea, ou em todos os lugares que vai. Tem o efeito gargalo, que é o efeito funil, que é quando uma população muito pequenininha sobrevive, e aí dela você irradia, então daquela população muito pequena você tem, e a gente tem exemplos de efeito gargalo na espécie humana. Então, tem um cálculo ali mais ou menos, mas uma coisa é fato, os dois africanos, a princípio. Tá. O cromossomo Y africano,